Obrigado, meus irmãos, podem tomar os seus lugares. Eu creio que eu estava falando aqui para o Tércio e para o Bispo Ximenes que é muito difícil para um Daniel estar no meio desses leões, não é? Porque eu sei a alta qualidade dos pregadores aqui, né? E pregar perto de Dom Ximenes, não é brincadeira não, né? Mas eu sempre digo para meus alunos assim, quando eles dizem a mesma coisa em relação a mim, eles assim, às vezes eu estou sentado e o pregador diz assim, é uma honra ter o pastor João aqui, agora pregar na frente dele é um problema. Aí eu digo, lembre-se sempre, quem está sentado à sua frente no primeiro banco é Jesus, não eu. Então Jesus é que está nos ouvindo. Esse texto de Apocalipse 15 é muito interessante. Antes, porém, deixa eu dizer que amanhã à noite chegará meu colega, que eu gosto muito dele, ele é pastor de uma outra igreja em Porto Alegre, e vai me ajudar aqui no Ministério de Libertação, pastor Josué. Então, essa semana, a partir de terça, nós teremos uma dupla. Se tiver mais pessoas, ele atende um caso, eu atendo o outro, não é? Porque essa semana, esses últimos 15 dias, minha esposa pegou parelho comigo, né? Sentava ali 9h30 e só saíamos 6 da tarde. Então a Vandinha aguentou bem. Eu vou dar uma folga para ela agora, né? Dar uma folga para ela. Para mim, esse texto é um dos textos mais impressionantes das Escrituras. Porque quando você estuda Apocalipse, dependendo da ótica que você tem, você só vê um livro de destruição. Mas se você lê pela ótica da soberania de Deus, você só vê o nome de Jesus sendo glorificado. Desde o primeiro capítulo ao último. E nessa questão de adoração, logo no início, em Apocalipse, no capítulo 4, tem um cântico que os querubins e os 24 anciãos cantam, que é dirigido apenas ao Pai, apenas a Deus. Depois, no capítulo 5, se abre outro cenário, e entram de novo os querubins, os 24 anciãos, já entra uma multidão de remidos, cantando hinos ao Pai e a Jesus Cristo. E eu gosto muito de Apocalipse 5. Quando você chega em Apocalipse 7, você tem o cântico dos remidos, em que os remidos cantam, no capítulo 7, os remidos cantam, os anjos se prostram enquanto os remidos cantam, e Jesus está ali com o Pai, diante de todos os remidos ao longo da história. Essa cena vocês vão participar lá no céu. Nós vamos participar. É a cena de capítulo 7. E depois, sucessivamente, nós temos outros capítulos da Bíblia em que o nome do Senhor Jesus é glorificado até chegarmos ao capítulo 15, não é? E nós encontramos esse cântico de Moisés e do Cordeiro. Porque o texto diz assim claramente, cantavam, no versículo 3, entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Então me permitam divagar um pouco, não é, na minha teologia, para buscar o momento em que Moisés e Jesus teriam se encontrado, porque os dois escreveram esse cântico. Eu imagino essa cena, os dois, vamos trazer para a nossa modernidade, sentados ao piano, e os dois trabalhando nesse cântico, na música, trabalhando no cântico. Os dois têm a sua cooperação, porque diz que é o cântico do Moisés e do Cordeiro. Então os dois devem ter composto esse cântico juntamente. Mas aí você pergunta, mas como Moisés teria escrito este cântico junto com o Cordeiro se viveram em épocas diferentes? Eu tenho para mim que Moisés, como ele não viu a morte,
Ele é levado para o monte, e lá ele desaparece. Então eu imagino que ele foi para o céu vivo, porque senão ele não apareceria em Mateus 17, no Monte da Transfiguração, onde aparece também Elias. Elias, a gente sabe, foi levado ao céu num carro de fogo, levado no redemoinho. Então, ora, se Moisés aparece ali, numa visão, e os dois, Moisés e Elias, vieram consolar Jesus a respeito da sua morte, como diz um dos evangelistas, então, obviamente, Moisés, de alguma maneira, Deus o recompensou e o levou para o céu. E eu creio que eles imaginaram assim: vamos escrever um cântico para colocar nos lábios de todos os que irão morrer durante a grande tribulação. Vamos escrever um cântico para que eles cantem, um cântico que seja a essência da existência do Pai e do Filho, um cântico que console o coração deles. E eles trazem nesse cântico 2 movimentos musicais. É como os cânticos da Bíblia sempre tem movimentos na música. O músico aí sabe o que são movimentos na música. Uma das coisas no movimento musical é quando muda às vezes o compasso e muda também a letra. Lá no Salmo 103, por exemplo, você tem 4 movimentos. No Salmo 103, que um dia pregarei sobre esse salmo aqui. Tem os 4 movimentos. Aqui nós encontramos 2 movimentos neste cântico de Apocalipse. E o que é interessante nesse cântico de Apocalipse é que o primeiro movimento, eles cantam glorificando a Deus. Eles tentam resumir numa frase tudo o que o poeta gostaria de dizer. Você sabe que o poeta, na sua essência, o poeta, ele diz numa frase, ele resume numa frase tudo o que gostaria de dizer. Então veja bem, o homem poeta, ele vê a esposa, eles vão para um jantar ou vão para um encontro de casais, ele vê a esposa sair do quarto, toda bonita, toda perfumada. Ele não vai descrever cada detalhe que ela tem, até porque os homens não são detalhistas, né? Às vezes nem sabem com que roupa a mulher está saindo. Mas eles só olham para a mulher e diz assim: linda. Pronto, linda resumiu tudo. Linda já disse tudo. Já descreveu a roupa, já descreveu o penteado, já descreveu o perfume, já descreveu tudo. Linda. Você não precisa dizer muita coisa. O poeta é assim, ele resume. Quando você encontra o verdadeiro poeta, e o meu poeta preferido na história sempre foi Castro Alves, né? Castro Alves resumia tudo na sua poesia. Lá dentro do navio Negreiros, né, tem um pedacinho onde ele fala da descoberta da imprensa, e depois ele faz aquele resumo tão lindo a respeito da semente, não é? Quando ele diz: bendito que semeia livros às mãos cheias, e manda o povo pensar, é o livro caindo na alma, é o germe que faz a palma, e a chuva que faz o mar. Mas é um pedacinho dentro do grande poema Navio Negreiros. Agora, Moisés e Jesus resumem numa única frase tudo o que você poderia dizer, descrever. Resume o Salmo 149, resume o Salmo 103, resume o Salmo 104, resume todos os salmos da Bíblia numa única frase: grandes e admiráveis são tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Uma única frase resume tudo. Nós temos o cântico Grandioso és tu, que é um dos marcos da história, né? Aquele cântico Grandioso és tu, ele tinha ali no início 15
estrofes. Olha só, 15 estrofes. Cantando, repetindo o coro, nós demoraríamos aqui 45 minutos de culto. Só pregar a palavra, cantar o primeiro cântico e ir embora. Porque ele tem 15 estrofes. Mas nós traduzimos para o português apenas 3 estrofes e o coro. Mas o autor, ele começa a cantar, não é? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos. Agora aqui muda muito as versões, não é? Muda muito, mas o coro simplesmente é entusiástico. Então minha alma canta a ti, Senhor. És tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Tudo. Esse cântico com 15 estrofes no seu original, o autor tentava expressar a grandeza de Deus. Por isso que esses dias o bispo Ximenes e eu estávamos comentando sobre como Elvis Presley, ele gostava de, antes de iniciar o seu cantava de novo essa música, grandioso és tu. Porque essa música, ela resume tudo o que nós gostaríamos de dizer. É como aquela expressão de Isaías, repetindo em Romanos 11:33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento. É uma expressão que resume toda a essência do caráter de Deus. Então, quando você olha esses cânticos, você se entusiasma, não é? Agora, eu vou passar logo para o segundo movimento, que é onde eu tenho maior interesse esta noite, porque o segundo movimento diz: justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Adorar a Deus pelo que Ele fez e pelo que Ele faz é muito fácil. Louvar a Deus, porque o louvor é um elogio. Louvor é um elogio. É como nós dizemos assim: que belo, que bonito, parabéns, olha que obra você fez. Qual o artista que não gosta de ser elogiado pela obra que faz? Todo artista gosta de ser elogiado. E às vezes um elogio arranca do artista o presente. Já fizeram isso comigo, porque teve uma fase da minha vida que eu pintava quadros, não é? E eu tenho na minha parede toda da minha casa, os quadros fui eu quem pintou, não é? Eu parei depois, que aí eu enveredei pelo caminho da escrita. Enveredei pelo caminho da escrita, e a minha mulher diz assim para mim: volta a pintar, meu bem, as muitas letras te estão delirando. Ela diz para mim, né? Eu digo: mas eu tenho livros para escrever, eu tenho muita coisa para botar no papel. Mas ela gostaria que eu voltasse a pintar. E houve uma fase que eu precisava pintar para me sustentar. Então, meus quadros eram expostos numa galeria em Curitiba. E eu levei um tufo tremendo, porque expus os quadros e o dono da galeria, ou o funcionário lá, vendeu meus quadros e nunca me pagou e desapareceu. De qualquer maneira, tem quadros por aí e tudo. Mas muitas pessoas chegavam lá em casa e diziam: foi você mesmo, pastor, que pintou isso aí? Duvidando, né? Sim, foi eu que pintei. Pintei esse quadro aí. Mas está tão lindo, olha que água, que profundidade esse azul da água, com essas folhinhas boiando. Eu dizia: pronto, é teu, leva de presente. E eu dava o quadro, porque eu gostava do elogio. Por isso que eu ganhei da minha mulher o apelido de São Francisco. Eu gostava do elogio, né? Qual o homem que não gosta de o artista que não gosta de um elogio? Mas eu quero ir para a segunda parte. Por quê?
enquanto que louvor é um elogio, e nós gostamos muito de louvar a Deus pelo que Ele fez e pelo que Ele faz, adorar a Deus pelo que Ele é muito mais difícil. Porque ele diz no segundo movimento, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Deus. Louvar a Deus pelos atos de justiça dele é uma das maiores dificuldades do ser humano, porque o homem, no interior do homem sempre existe uma dúvida a respeito da justiça de Deus. Sempre existem irmãos que impensadamente dizem assim: Deus não foi justo comigo. Você já ouviu isso? Talvez você já tenha dito isto: Deus não foi justo comigo. Quando nasce uma pessoa com um problema dentro da sua casa, o seu filho nasceu sem um braço, nasceu surdo-mudo, não é? Nasceu com algum problema, nasceu, aconteceu uma tragédia, um filhinho seu morreu em plena em idade ainda muito nova, o seu marido morreu. As tragédias que ocorrem, a tendência nossa é dizer: Deus não foi justo comigo. Interessante que nunca coloca a culpa no santo que ele adora. Você já pensou nisso? Eu estava meditando. Os caras fazem devoção a São Jorge, a Iemanjá, a Nossa Senhora daqui, a Nossa Senhora dali, não é? Ficam acendendo vela, fazendo todas as devoções a tudo que é tipo de santo. Aí quando acontece um problema, eles não colocam a culpa no santo, colocam a culpa em Deus. Deus não foi justo. Mas você estava prestando honras a Deus? Você está prestando honras a um ídolo. E agora você coloca a culpa em Deus. Então, é bastante difícil a gente aceitar uma coisa desta. É bastante difícil. Então, quando eu falo sobre isto, eu digo assim: é difícil as pessoas entenderem os atos de justiça de Deus. Os próprios profetas, os próprios escritores dos Salmos, eles discutiam com Deus a respeito da justiça. Prova disso é o Salmo 73, que Asaf escreveu. E acho que vocês já ouviram muitos sermões, só no Salmo 73. Martin Lloyd Jones escreveu uma das obras que ele deixou, Porque os ímpios prosperam. Vocês já devem ter lido, de Martin Lloyd Jones, editado pela editora, pela PES, Percepção, não sei o que lá. Ele faz uma análise do Salmo 73. Asaf entrou em crise. E veja bem, Asaf é o compositor de 15 cânticos dos Salmos. E ele entrou em crise. Quando ele diz assim: bom é Deus para com Israel. No entanto, os meus pés quase resvalaram ou se desviaram quando eu vi a prosperidade dos ímpios e o destino dos justos. E aí, ele começa a olhar para o mundo, ele começa a olhar para as pessoas e ele entra em crise. Uma tremenda crise. Você lê isso lá no Salmo 73. Mas quando a Bíblia diz assim, lá no capítulo 73, versículo 17, tem um versículo que resume tudo. Ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Quando ele entrou no santuário, teve um contato face a face com Deus, recebeu uma iluminação de Deus, parou a crise. Ele entendeu os caminhos de Deus. Ele entende o caminho de Deus. Depois ele diz: Senhor, me perdoe, eu era ignorante, eu não te conhecia, eu falei palavras que
não eram agradáveis a ti. Pede perdão a Deus lá no Salmo 73. Mas você vê outros salmistas como Abacuque, outros cânticos como Abacuque, quando ele discute com Deus no capítulo 1 de Abacuque, e ele diz lá no capítulo 1, quando Deus avisa para Abacuque: olha, Abacuque, virá uma destruição sobre Jerusalém, a cidade será destruída, os babilônios virão para aqui, e ele diz para Deus assim: mas Senhor, tu não consegues ver o que é mal, tu não suportas o ímpio, tu não suportas o mal, como vais permitir que este mal venha sobre Jerusalém? Ele não entendia isto. Os salmistas, os homens de Deus, nunca entenderam isso. O que nós vamos fazer com certos salmos da Bíblia? E aí você encontra Moisés. Eu creio que neste cântico de Moisés, quando ele escreve: justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações, ele está expressando o que se passou no coração dele e o que se passou no coração de Jesus. Porque você veja bem Moisés tem toda aquela história que vocês conhecem, e ele teve que fugir para o deserto de Midian. Lá ele se casa com uma mulher, Zípora, não é? E tem filhos com ela. Depois de 40 anos na vida tranquila e mansa do deserto, pastoreando as ovelhinhas do sogro, porque a Bíblia diz em Êxodo 3 assim: pastoreava Moisés o rebanho de seu sogro Jetro, e levou o seu rebanho até ao monte Horebe. Sempre ouvi aquela frase que dizia assim: porco gordo e sogro rico só dão lucro quando morrem. Vocês já ouviram isso? Não é? Porque você vai trabalhar a vida inteira para o sogro. Foi o que aconteceu com Jacó. Jacó disse assim: eu vou ficar trabalhando toda a vida, falou para as mulheres dele, para o seu pai, e nós não vamos ter nada. Não é? Então, ele trabalha 40 anos. Ao fim dos 40 anos, Deus aparece para ele. Você imaginou 40 anos longe de seus amigos, seus irmãos, ninguém tem notícia, e aí Deus aparece e manda ele ir ao Egito. Diz assim: você vai tirar o povo de Israel de lá. Ele tira o povo de Israel. Vocês conhecem toda a história, não vou entrar em detalhes, não vou romancear minha pregação, mas ele tira o povo do Egito. A Bíblia diz: com poderosa, Deus tirou o povo com poderosa mão. Deus tira o povo de lá. Moisés enfrentou a oposição de seu próprio povo na terra do Egito, consegue tirar o povo de lá, enfrenta a oposição na hora de atravessar o Mar Vermelho, enfrenta a oposição 3 dias depois, quando caminhavam pelo deserto e não tinha água, não é? E ainda quando encontraram, as águas eram amargas, e aí Moisés coloca um pedaço de pau na água, e as águas se tornam boas. Depois caminham mais 3 dias, e vão para Elim, onde havia 70 palmeiras e 12 fontes de água, todos números muito simbólicos, não é? Para quem estuda tipologia. Lá ele faz milagres, e depois todo aquele caminho no deserto, e ainda quando estão para entrar na terra de Canaã, que estão a um passo de Canaã, os espias, dos 12 espias, 10 desanimam o povo, e eles têm que voltar lá para o sul, de novo de onde vieram, lá no Mar Vermelho, onde atravessaram, e aí ficar rodeando lá pela atual terra da Jordânia, do lado de lá, em Edom, 38 anos. Até que no livro de Números, o Senhor no iniciozinho diz: vocês já rodearam muito tempo essa terra, agora vão para Canaã. E aí eles caminham. Aquele povo, diz Deus assim, esse povo já me tentou 10 vezes, já me provou 10 vezes. Deus tem tudo contado, a contabilidade de Deus é perfeita. E se você examinar os textos, você encontra direitinho nas Escrituras as 10 vezes em que o povo provou a Deus, em que o povo reclamou de Deus.
Moisés aguentou tudo, mas comete um único pecado. Comete um único pecado quando Deus manda ele falar à rocha. Ele já havia batido na rocha, que é uma figura de Cristo. A rocha é uma figura de Cristo. Desde lá de Gênesis ao Apocalipse, sempre que fala em rocha, é uma figura de Cristo, apontando para Cristo, a rocha eterna. E aí, tanta raiva que ele ficou irado naquela hora, né? Números 12, 3, diz assim: era Moisés o homem mais manso que havia na terra. Manso agora, que se você olhar a vida de Moisés no início, sai da frente. Ele matou um egípcio, né? Brigou com os israelitas, ele espancou os pastores que vieram expulsar as filhas de Jetro na hora de beber água. Ele mandava matar, ele destruía, né? E agora aquele povo todo estava na porta da tenda dele. Parece aqueles cartazes do PT e do PSOL com placas vermelhas assim: queremos água, batendo um panelaço. Já viu o panelaço? E Deus diz: Moisés, o povo está pedindo água, vai lá e fala para a rocha. E ele, tão agitado que estava, bateu na rocha. E a rocha deu água. A gente andou supostamente, quando fomos a Israel, do lado da Jordânia, com o bispo Ximenes, né? Isabel estava junto. A gente andou lá, nesse lugar, né, que eles dizem ser ali a fonte, né, em que Moisés abriu no deserto. E de fato é uma fonte que jorra de dentro da terra, uma caverna. Bom, eu não criei muito naquilo, em todos os casos. Vamos levar em conta que é na Jordânia, né? Os árabes têm que ganhar um dinheirinho, então levou a gente lá. E aí Moisés, nervoso, bate na rocha. Deus chama ele. Logo que ele bate na rocha, ele vê aquele dedinho de Deus assim, ó. Moisés, por que você bateu na rocha? Eu disse apenas para você, Moisés, fala à rocha. Moisés, você poderia apenas ter dito: rocha, please. Qualquer um diz please, e você podia responder até em inglês: ok, Senhor. Você podia ter dito, Moisés, você podia ter dito: rocha, por favor, dê água para esse povo. E aquela rocha, que é uma figura de Cristo, iria abrir-se e dar água, como de fato deu. Deus disse: por essa tua desobediência não entrarás na terra prometida. Aquilo entristeceu Moisés. Um homem íntegro, que pecou uma única vez, e Deus não lhe deixa entrar na terra. Quando chegou a hora de sua morte, ele diz: sobe ao Monte Pisga, que é o atual Monte Nebo. Lá do alto você vai enxergar a terra prometida. De fato, quando nós, o grupo de Israel, e eu estive lá também, a gente subiu lá na Jordânia, no alto daquele monte, e lá daquele alto a gente tem uma visão de todo o Vale do Jordão, e vê Jericó, e vê as montanhas ao longe, onde está Jerusalém. Eu imagino Moisés naquela época com o céu limpo, sem aquele smog, sem aquela poluição do ar. Ele olhando de lá, ele enxerga toda a terra, e ele ora 3 vezes a Deus. Ele diz: Deus, deixa-me entrar na terra que prometeste a nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. E Deus disse: shut up. Sabe o que é shut up em inglês? Cala a boca. Deus diz: fica quieto, não fale mais nisto. Cessou. Ele não entra na terra. Quem poderia considerar Deus injusto, senão Moisés? No entanto, é dele que sai essa frase: justos e verdadeiros são teus caminhos, ó Rei das nações.
Agora você imagina Jesus. João Milton conta, no segundo canto de João Milton, que é o Paraíso Perdido, João Milton, que era um cego, isso ele escreveu em 1600, João Milton era cego, e ele recitou, ele falou para as filhas, e as filhas escreveram esse lindo poema épico. Só existem 5 grandes poemas épicos no mundo, ao lado de Lusíadas e outros cânticos, outros poemas épicos, e esse é o poema épico de João Milton. E ele então descreve a cena em que lá no céu está Deus e o Filho, e Deus vê, e o Filho vem, eles estão sentados do céu, vendo aquele ser caído, saindo, indo em direção ao Éden, e o pai diz ao filho: filho, nosso inimigo vai lá enganar o homem, lá vai ele, você está disposto a descer até lá e remir a humanidade? E aí tem aquele texto lá de Hebreus, né? Quando ele diz para Deus: eis-me aqui, ó Pai, para fazer a tua vontade. E Filipenses 2 começa falando que ele se despe de toda a sua glória e nasce em figura humana, e não vai nascer no palácio de Herodes, e não vai nascer lá no palácio de Roma. Não, ele nasce na mais humilde condição, que era um estábulo, no meio de cheiro de fezes e cheiro de animais. Ali ele nasce no meio daquele cheiro horrível de um estábulo, para experimentar desde criancinha o que era a pobreza, o que era a miséria, o que era a condição humana, e ainda vai terminar tudo na cruz. Termina na cruz. E Billy Graham, numa das pregações dele, que eu ouvi há muitos anos atrás, o Billy Graham fala muito bem dessa parte, quando ele diz que, quando Jesus clamou: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E Billy Graham dá uma interpretação dizendo: naquela hora da cruz, o filho vê o pai lhe virando as costas. E ele dizia na sua pregação: o pai virou as costas, não por abandonar o filho, mas porque não suportava ver os nossos pecados sobre o seu filho. E ali Jesus carregou todos os nossos pecados. Ali Jesus morreu para nos salvar, para salvar você, para salvar a humanidade, para salvar a todos que ouvem o Evangelho. Ele poderia dizer: Deus é injusto. Qualquer um poderia dizer: como é que Deus faz uma coisa dessa? Mandar o seu filho e passar por essa situação toda. O coração do pai dói, como diz lá em Isaías 63, na sua aflição, ele também ficou afligido. O pai se afligiu, o pai sentiu as dores também de seu filho. E agora os dois, Moisés, o injustiçado, e Jesus, supostamente injustiçado, se sentam e escrevem junto esta frase: justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Essa expressão, justos e verdadeiros são os teus caminhos, só poderá sair dos lábios de alguém que já teve uma revelação de Deus, que já experimentou essa grandeza de Deus. Não sei onde eu li no passado, no livro de teologia de Bancroft, estava estudando teologia, e ele então conta a história aqui, ele conta a história de Søren Kierkegaard. Todo
Os teólogos já leram Søren Kierkegaard, um filósofo e teólogo escandinavo, que quando morreu seu filho de 17 anos, ele, no túmulo, com raiva de Deus, aquele teólogo fechou os punhos e gritou para os céus: ó Deus, por que fizeste isto? E deixou as pessoas que o admiravam tanto escandalizadas. Um dos maiores teólogos que nós estudamos, Søren Kierkegaard. Mas aí eu me lembro do que aconteceu com um querido irmão, que foi meu discípulo, o Samuel. Esse era o nome dele mesmo. Não sei se ele está me ouvindo, se ele me ouve, mas o Samuel, eu ganhei ele para Cristo e o discipulei quando ele tinha 17 anos. Depois ele casou, se distanciou de mim, foi morar em outra cidade do interior do estado, e eu não vi mais Samuel. Mas um dia, quando seu filho estava com 9 anos, a mesma idade do meu filho, ele chega na minha casa pedindo socorro. Ele disse: pastor João, meu filho está hospitalizado na PUC, desenganado pelos médicos, os médicos não sabem o que ele tem, e ele vai morrer. E eu preciso de ajuda. E se abraçou em mim, chorou Samuel, e o menino morreu. E eu fui fazer o sepultamento do seu filhinho Anderson, no cemitério em São Leopoldo. E eu me lembro muito bem que vieram todas as classes da escola do ensino fundamental, onde o menino estudava, estavam ali ao redor, e eu disse: Deus, o que eu vou dizer, que resposta que eu vou dar a essas crianças, para dizer que uma criança morre? Eu disse: eu não vou dar resposta, eu vou deixar que o Samuel dê a resposta. E ali, com o túmulo aberto e o caixãozinho atravessado sobre o túmulo, eu abracei o Samuel, subimos os dois para um lugar mais alto, e eu disse: Samuel, você está com raiva de Deus? Porque eu sou muito direto, né? Ele disse: não, pastor João. Então diga isso para o povo. E ele levantou as mãos para os céus e disse: ó Deus, eu te agradeço pelos 9 anos de vida e companheirismo que eu tive com o Anderson, meu filho. Eu sei que o Senhor o deu, e eu sei que o Senhor o tomou. Bendito seja o teu nome. E caiu em prantos, e eu caí em prantos, e nos abraçamos a chorar. Essa foi a nossa mensagem. Olha que diferença de uma pessoa que tem temor de Deus para um teólogo. Você quer dor pior no coração de uma pessoa, da pessoa ter que admitir que aquilo ali foi Deus realmente, Deus estava no controle de tudo, que Deus era soberano em tudo aquilo. E o menino foi sepultado ali, naquela hora. Foi uma tristeza muito grande. Depois eu voltei a acompanhar a vida dele, e ele voltava na minha casa. Um dia ele apareceu lá com uma bicicleta para o meu filho, porque agora ele ia sempre na minha casa, porque o meu filho tinha a idade do filho dele, e ele via no meu filho o filho dele. Até que eu percebi, eu disse: ó, não vem mais na minha casa, porque você está vendo no meu filho o seu filho, e eu não quero que você fique se lembrando do seu filho por causa do meu filho. Então, por favor, não venha mais aqui na minha casa com presentes para o meu filho. Acompanhei a vida dele na casa dele, mas eu vi que ele agora assumiu essa identidade com o meu filho, como se fosse filho dele, querendo trazer presentes. Mas o coração dele estava muito machucado. E tem um dos hinos que marcou muito a nossa história, não é? Porque as pessoas muitas vezes não entendem os atos de justiça de Deus. Enquanto nós não tivermos uma iluminação, uma revelação de Deus, de que Deus é justo,
e que não importam as coisas que acontecem, nós não poderemos dar-lhe uma adoração sincera. Olha o que Abraão fez e disse para os seus jovens ajudantes, antes de caminhar 3 dias com o seu filho Isaque até o Monte Horebe, que era em Jerusalém, antes uma pequena vila chamada Salém. Fiquem aqui, ele disse para os seus homens, enquanto eu e o meu filho vamos ao monte adorar. Ele ia sacrificar o filho, mas ele usou a expressão, vamos ao monte para adorar. Ele não via o sacrifício, ele via a adoração. E Romanos 4, quando fala desse aspecto, diz assim, porque Abraão já esperava, já ouvia, via o seu filho ressuscitado. Olha a esperança que ele tinha, via o seu filho ressuscitado. Um dos homens que escreveu um dos livros mais marcantes de nossa história, que foi Horácio Spafford, era um advogado muito famoso em Chicago, e na época em que Chicago era só casas de madeiras, houve um incêndio na cidade e destruiu toda a cidade, e a casa e o escritório de Horácio, Spafford, também ficou queimado. E ele era um advogado, e ele havia apresentado, ele havia sugerido para a família, ele tinha esposa e 4 filhas, que ele os levaria para a Europa. Era uma época também de recessão muito grande, e os levaria para a Europa. Então, ele não viajou, porque ele tinha assuntos para resolver em Chicago. A sua banca de advogados era famosa. Mesmo assim, ele não conseguiu muito dinheiro no negócio que ele ia fazer, mas a mulher e as 4 filhas viajaram. E na jornada, o navio se chocou com outro. Inclusive na história diz o nome dos navios. E em 12 minutos afundou. E só a esposa se salvou. E ela, da Europa, manda um cabograma para ele, dizendo, só eu me salvei. As filhas, os 4 morreram. Ele faz uma outra viagem, para se encontrar agora com a esposa, na Europa, e ele passa no mesmo lugar, o capitão diz para ele, aqui está sepultado a 3.500 metros, estão sepultadas as suas 4 filhas. Alguns dizem que ali mesmo no convés ele escreveu esse cântico, mas o documento que eu consegui visualizar no Google diz que ele escreveu de um hotel, dias depois. E tem a letra em inglês e tem a letra em português. Se pasa mais doce, me deres gozar. Fique em pé comigo para cantar finalmente esse cântico. Pelo menos uma estrofe e um coro. Acho que tem a letra aí, não é? Se paz há mais doce me deres gozar, se dor há mais forte sofrer, baixa um tom ou meio tom. Se paz há mais doce me deres andar, se dor há mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Agora veja bem, vamos cantar essa segunda estrofe, mas olha o coro em inglês. Obviamente que o tradutor para o português não encontrou palavras para dizer, porque em inglês diz, it's well
with my soul. Está dizendo assim, está tudo bem com a minha alma. Porque em inglês é assim, it is well with my soul. It is well with my soul. Está tudo bem com a minha alma. Perdi as 4 filhas, mas perdi a minha firma no incêndio, mas está tudo bem com a minha alma. Será que está tudo bem com a sua alma também? Olha essa segunda estrofe. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou